você bate uma palma, assim, beleza? Você tem que bater a palma? Tem. Tem que ser, senão não funciona. Senão não funciona. Tem que ser a palminha, então. Uma palma só. Faz silêncio e bate. Tá bom, irmão. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada, que eu não sei que horas que você vai assistir, ou você está ao vivo nos assistindo, Vida Longa e Próspera. Seja muito bem-vindo ao Nenencast, cara. Estamos aqui batendo um papo hoje. Ela já é da casa, já, cara, convidada já pela segunda vez, mas assim, tipo, já tá até mais confortável, né, Ana? Tá tranquilo, não tem nem tensão mais, né, cara? Tá suave. Exatamente, tal. Lagatão, tá tudo bem aí, cara? Tá tudo tranquilo. Maravilha, cara. Você tá feliz? Cara, uns perrenguinhos antes de começar. Os perrenguinhos fazem parte da vida, não é? São essenciais pra vida. São essenciais. Olha que bonitinho, que filosófico. São essenciais pra vida. Você é filosófico hoje, cara? Você vê. E jogo do Palmeiras? Não tem, foram eliminados, às vezes é por isso. Entendi, cara. A vida tem dessas, né? Então, assim, cara, Nenencast 2024, menos profissional, cada vez mais amador, certo, galera? Certíssimo. E, pessoal, a Ana veio aqui bater um papo hoje de um livro que ela lançou, né, Ana? Acabou de fazer o lançamento dele ali. Pô, achei tão bonitinho o lançamento lá, cara, no Lê Café. Aliás, eu acho o Lê Café bacana, bonito demais, e ali tem uma memória afetiva minha, porque era o Namastê. Você lembra do Namastê? Lembro. E eu adorava o Namastê. E eu não sou vegetariano. Mas a comida de lá era tão boa que eu me dava o direito de ser vegetariano por alguns momentos. Porque assim, cara, uma coisa é verdade, a galera fala, e eu concordo, a galera, os amigos veganos, eu falei, se você conhecesse a variedade de alimentos que nós temos, essa variedade assim, no sentido... porque a gente aqui, no sul de Minas, aqui a nossa gastronomia, assim, tem uma quantidade de leguminosa e acabou, mas o universo alimentar é muito gigante. Então, quem é vegetariano explora mais, né, essa quantidade de alimentos. E lá era um lugar legal. Depois, cara, ali virou a Livraria Intelecto e o Lê Café. E foi o meu primeiro emprego da minha vida, foi na Livraria Intelecto. Aí a gente me contratou, louca, tá ligado? Assim, me contratou e tudo, assim, por isso que dei sorte. Meu pai era amigo da Edith e tal, entendeu, galera? Fez a bolha. Cara, minha carteira de trabalho tem lá, 17 anos de idade, CLT, com a Edith, cara. Foi a primeira pessoa que me contratou e tal, bonitinho. E foi ali que despertou também em mim vontade de ler. Porque como eu tinha que ler para vender os livros, então eu começava nos sinopses, mas pô, esse livro é legal pra caramba e tal, e ficava lendo, cara, e daí disso partiu o mundo da leitura também, ajudou bastante, sabe? Então, e agora eu vou ter que ler o seu livro, né? Então, quanto tempo que demorou aí pra sair esse livro, pra parir? Eles dizem que pra escrever um livro é quase um parto, né? Eu não imaginava que fosse tão assim. Na verdade, Nenê, eu queria escrever um livro. Eu já tinha esse objetivo de escrever um livro. E eu comecei escrevendo ele em janeiro. Que eu pensava em escrever um livro de 365 dias com frases, assim, né? Tipo de... legal também. Muito legal. Então era frase, então cada dia que passava, na hora de dormir, eu pensava no meu dia e escrevia uma frase. Só que o que aconteceu? O meu filho teve duas crises convulsivas em junho do ano passado. E aí essas crises convulsivas me desorganizam muito. E eu tenho uma técnica que eu uso até no consultório, que é escrever. Então quando eu não estou bem, eu escrevo. Para dar uma organizada ali, né, na mente. E aí por ele ter tido essas crises convulsivas, eu fiquei muito mal. Porque eu tive privação de sono, eu tinha medo dele ter de novo, foi uma confusão. Eu e meu marido, a gente sofreu bastante. Período tenso. Foi um período muito tenso, porque ele nunca tinha tido crise compulsiva. De repente ele teve duas e num espaço de 7 dias. E aí o que aconteceu? Eu comecei a perceber o quanto eu escrevia. E aí eu deixei de lado esse livro que eu iria escrever, foi no outro ano, né, que eu comecei em janeiro, sem ser nesse de 2024, foi em 2023 que eu comecei a fazer as reflexões por dia de 365 dias. O livro até iria chamar 365 dias de reflexões. Só que por ter tido esse evento, eu estava escrevendo de janeiro até junho, e em junho ele teve a crise compulsiva. E aí eu comecei a perceber que eu comecei a escrever e usar essa técnica da psicologia para eu me organizar melhor. E aí, diante disso, que virou o livro. Tá. E aí... Você tinha já uns 180 dias esse livro já. Eu já tinha.
tinha 180 já estava dando. Só que aí, o que eu fiz? Eu transferi para cá. Entendi. Então, o livro, ele tem os relatos das minhas experiências com a maternidade atípica e no final do livro tem a reflexão. Ora, eu vou parar o tempo aqui agora do livro e eu vou pedir para você, porque assim, a gente já troca ideia, tá tranquilo? Posso puxar algumas coisas do passado. Sim. Agora? Queria te perguntar, assim, por exemplo, quando foi que você descobriu? Porque eu acho que esse é um momento único, né, cara? É uma situação assim. E agora, o que vou fazer? Né? Eu também não sei se na época que você descobriu, se já havia estudos, se já era uma coisa mais comum, porque hoje nós temos bastante informação. Muito. Eu acho que ainda falta, Muito. mas a gente já tem um esclarecimento, as pessoas têm falado disso. Sim. Mas a gente estava até conversando um pouco do nosso passado, não havia nenhum, assim, eu não lembro da minha época de adolescente, criança, assim, de alguém falar, olha, essa criança é autista. Não, Né? Essa criança tem TEA. Não existia isso. Né? Mas, enfim, como que foi isso para você, cara? Quando isso aconteceu? Se eu pensar hoje, eu vejo que já existiam algumas dificuldades. Mas, na época, se eu for pensar em voltar no passado, o que me chamava a nossa atenção é que o meu filho demorou para falar. Ah, sim. Então, ele começou a falar, ele parou de falar. E aí ele tinha 3 anos, ele tinha muita dificuldade para falar. E aí as escolas que ele passou por 2 escolas, falaram, olha, acho que a gente precisa procurar uma fonoaudióloga, porque o Felipe está atrasado na fala, a gente precisa de ajuda. Então, assim, o que fez com que a gente conseguisse chegar no profissional para poder conseguir chegar no diagnóstico foi o atraso da fala. Mas assim, se eu for pegar hoje com o meu conhecimento, né, até enquanto profissional mesmo, o meu filho ele era uma criança mais agitada, ele não parava. Eu lembro que as pessoas, eu até relato no livro, as pessoas falavam assim pra mim, Amara, como você dá conta? Porque ele não parava, então tipo assim, a gente não conseguia sentar e comer. Eu lembro que eu até conto no livro, a primeira vez que a gente sentou para comer foi no meu aniversário de 29 anos. O Felipe deveria ter ali uns 6 anos, ele estava com 6 anos. Foi a primeira vez que ele sentou com 6 anos para comer, porque ele era muito agitado, né? O sono dele não era um sono bom, ele era uma criança que, se você deitasse com ele para dormir, ele não parava de mexer, você não dormia, porque ele ficava para lá, para cá, para lá, para cá. Ele era uma criança muito quieta, então ele dormia bastante, então a gente pensava, nossa, que bebê bonzinho, né? Maravilha! Maravilha! Tava dormindo a noite inteira, meu Deus! Ele movimentava muito, mas ele dormia bastante, né? Acordava, mamava, dormia, mas ele movimentava, né? Mas ele dormia bastante, isso já chamava bastante atenção, né? Mas na época a gente não via, a gente não identificava. Foi através de uma fono aqui de Pouso Alegre, muito querida, que eu falo dela no livro. Ela, com muito cuidado, falou assim, Namara, a gente vai precisar levar o Felipe no neurologista. Porque eu acredito que tem alguma questão aí importante que a gente tem que saber o que é que está acontecendo. Então eu não tinha referência, eu tinha uma família só, que hoje o meu filho está com 18 anos, né? E esse jovem também está com 19. E eu conhecia uma única família que tinha, na época, um caso, assim, eu não tinha referência, né? Então não existia o que tem hoje, né? Na época era blog. Né, tinha um blog que eu pesquisava e era uma mãe, que hoje o filho está com 21 anos, e que ela relatava o dia a dia dela e eu me identificava com o blog dela, né, porque na época era o que tinha. Então, assim, a gente não tinha conhecimento nenhum. Eu fui até convidada para um outro podcast em julho, onde ela falou, Namara, eu quero te conhecer, porque a gente fala muito de criança, né, de bebê, mas 18 anos dentro do espectro autista, o que você passou, né, lá atrás? Porque não tinha informação. As pessoas me perguntavam, o que seu filho tem? Eu não sabia falar. Eu não conseguia falar, porque eu falava, mas nem eu sei, né? Tipo, eu tô aprendendo e entendendo ainda, né? O que é estar dentro do espectro autista. Né? Hoje a gente sabe que não tem como você sair do espectro autista. Autista é autista. Sim. Né? E as pessoas tinham
dentro do espectro, né? Então isso tudo era muito confuso, porque não tinha tantos estudos. Ana, e tem uma outra coisa que hoje nós compreendemos, né? Mas eu me lembro também, tipo, em períodos, como eu fui professor a vida toda, eu me lembro de sempre as pessoas falarem assim: ah lá, essa criança ela é doente, essa criança tem um problema mental. Exato. Então essas palavras, né, e eram essas palavras que eram utilizadas. Sim. E aí falava assim: essa criança tem um problema, um distúrbio neurológico, enfim, falavam-se várias coisas. Eu me lembro que também falavam-se assim: ah, essas crianças autistas é tudo Asperger. Também misturava Asperger, tá ligado? Não tinha realmente, era tudo. E aí assim, se tratava isso como uma doença, né? Então o que vem na mente se o problema é uma doença? Remédio. Né? E aí, veja bem, hoje a gente entende que é apenas uma maneira diferente de entender o mundo. Sim. Né? Agora, veja bem, você como mãe, no escuro, entendeu? Assim, ouvindo um blog de uma mãe, e também assim, com estudos muito pequenos ainda na área de neurologia mesmo, sobre o assunto, né, cara? Primeiro eu fico imaginando o seu desespero. Desesperador. Né? E aí a outra pergunta, e também você pode me tesourar se a pergunta te incomodar. Não, tá? tranquilo. Eu queria te perguntar como era as pessoas em volta. Porque, por exemplo, é ruim a pessoa falar assim: ah lá, tadinha da Ana Mara, coitada da Ana Eu Mara. falo tudo isso no livro. Ah, você fala? Tal. Você, eu já li, por isso que eu já. Tal. Ah, sim, tal, livro. Porque isso eu acho que é uma pergunta. Porque assim, a mãe atípica, né? Porque a criança em si, ela talvez não sofra tanto quanto a mãe que está ali, né? Porque é difícil a gente primeiro falar, outra coisa, o seu filho não é normal. Né? Essa palavra é muito pesada, claro, não é normal. Sim. Né? Então, assim, como que foi pra você isso, cara? Essa coisa de ver as outras pessoas, o olhar das outras pessoas, né, sobre isso. O primeiro médico que a gente levou, Felipe, a gente deslocou, a gente saiu daqui, a gente foi para lá em São Paulo, que foi indicação de uma fone, falou: leva nele, que ele vai, de repente, te mostrar, né, assim, e te explicar o que é que está acontecendo com o desenvolvimento do Felipe. Na hora que chegou lá, ele falou assim pra mim: olha, o seu filho não vai falar. Nossa. E ele emitiu um som do jeito que o Felipe iria fazer. E aí eu vim chorando de São Paulo até em Porto Alegre, falando assim: ah, mas o Felipe vai falar. Ele vai falar. Porque ele já falou? Porque ele falava, ele deixou de falar. Se ele já falou, ele vai conseguir falar. Né? E eu falava: não, ele vai falar, ele vai falar. Então acho que o primeiro preconceito mesmo que existiu ali foi com um profissional da área de saúde muito renomado, inclusive em São Paulo. Depois a gente foi para um outro profissional, que aí sim nós fomos acolhidos, e ele explicou pra gente como que iria ser, né, todo o processo e os atrasos de desenvolvimento. O preconceito, eu falo que ele existe. Não adianta. Eu até cito uma situação, porque o livro eu conto situações que eu passei e depois eu dou uma lição. Por isso que chamo o Diário de uma Mãe Atípica Lições. Que aí as lições são as reflexões que eu transformei, né, no livro que eu tinha para esse agora. Então, foi muito difícil. Eu falo que, assim, por exemplo, a questão familiar mesmo. Acho que todo mundo passou por um luto, assim, né? De tipo, não, é porque é filho único, sabe? Aquela dificuldade de aceitar. Não, é porque convive muito com adulto. Não, vai falar. Faziam, assim, como fala? Coloca o pintinho pra piar na boca, sabe? Umas coisas assim, coloca não sei o que atrás fazer umas coisas assim pra falar: não, ele vai dar conta de falar, né? Imagina. Nossa, mas o Felipe é tão lindo, mas nossa, coitado, por que será que ele tá passando por isso? Então, assim, o preconceito ele sempre existiu, e até hoje, em alguns momentos, ele existe, sabe? Eu falo que eu e meu marido, a gente teve que se organizar muito bem, né? Se fortalecer assim enquanto casal mesmo, pra gente não passar isso pro Felipe. Então eu relato até no livro uma vez que a gente estava num local, e aí o Felipe
tinha uma época que ele encabulava com o umbigo. Ele não poderia ver o umbigo, que ele ia lá e queria colocar o dedo no umbigo. Olha que loucura, né? E a gente estava no sítio, era verão e tal, e tinha uma garotinha com um biquíni, né? Então você imagina, né? Na hora que ele viu aquele umbigo, ele queria colocar. Só que ela assustou, né? Porque ela não sabia, ela não tinha conhecimento daquilo que ele estava pensando, imaginando. E aí veio uma mãe e falou assim: não, coitado, tadinho, ele é doente. E aí doeu, né? E eu conto no livro. Eu falei: nossa, mas meu filho não é doente, pelo contrário, ele tá muito saudável, né? Ele tem uma deficiência. E aí eu dou essa lição até no livro, né? Porque eu acho que depende muito do que a gente, enquanto responsável, a gente tem que se impor e falar e levar o conhecimento para as pessoas. Porque eu sei que ela não falou isso de maldade. Ela não teve intenção. Ela não teve intenção. Talvez até a falta de conhecimento dela sobre fez ela categorizar dessa maneira. Né? Então, assim, a gente sofreu muito em relação ao preconceito. O preconceito existiu, o preconceito ele existe, mas a gente vai se fortalecendo. Por isso que eu escrevi o livro, porque eu vejo que muitas mães, elas se pegam nisso, né? Tipo, sim, eu acho que a pressão social é muito forte. É muito forte. Então, assim, a gente tem que falar sobre a deficiência, né? A gente tem que tanto que os relatos, todos que eu tenho do livro, são experiências pessoais. Né? Tanto que quando eu fui falar do livro, as pessoas falam: nossa, mas você vai falar da sua vida. Né? Eu falei: vai se expor. Né? Você vai se expor dessa forma, você vai falar das suas experiências. E foi muito bom, porque todos os dias eu recebo mensagem. Tipo assim: Namara, eu precisava ler isso. Namara, eu tô passando por isso. Namara, se deu certo com você, vai dar certo comigo. Mas o preconceito, ele existe. Agora, uma outra pergunta que eu ia te fazer porque ali, cara, por exemplo, seu marido, ele veio junto, qual é o nome dele mesmo? Everson. Eu vi um dia vocês do Costela ali. Legal, verdade. Ele e tal, o bonitão, Everson, mas assim, o que eu achei interessante, assim, quando você me retratou, é que ele foi junto, te deu a mão, vamos apoiar, vamos tentar entender isso e tal. E pra ele? Eu também falo isso. Ele aceitou mais rápido do que eu. Ana, é isso. Tipo, vamos lá. E eu, né, tipo, não, mas a gente tem que investigar, a gente tem que ver, a gente tem que acontecer. E se foi isso, se foi aquilo, se foi o outro. Eu lembro que antes de eu engravidar, eu engravidei jovem, né? Eu tinha 20 anos. E aí eu tinha tido alguns meses antes catapora. Tive catapora com 20 anos. E aí a gente fica tentando buscar, né? Tipo, nossa, será que foi a catapora? Nossa, será que eu na minha gestação eu tinha muita vontade de comer aqueles algodão doce de cor-de-rosa? E eu falava: nossa, será que eu comi muito algodão cor-de-rosa? Né? Será que a alimentação influenciou na questão, né, de a gente ter esse diagnóstico hoje? O que a gente precisa fazer? Então, eu acho que eu fiquei muito tempo... Porque a gente vai ficando neura, né, cara? Tal. Mas o algodão, no caso, poderia só ser diabetes mesmo, né? Não então... Não poderia ser outra coisa. Tá tranquilo, você vai isso, você comer algodão doce em paz, tá tranquilo. Então, assim... Te dá muita vontade de algodão doce? Nossa, muita. Que da hora. Coitado, Everson. Imagina. Tinha que ir lá na praça. Mozão, tu quero isso daqui agora, algodão doce. Imagina o desespero. 6 palitos de algodão. Cara, chegando, ó, fui lá no tiozinho lá, tá. Imagina o tiozinho do algodão doce, vai, esse cara come algodão doce, cara. Esse rapaz aí é firminho. Eu amava o algodão doce. E aí eu acho que eu fiquei muito tempo, assim, né? Quando, eu lembro eu até cito também no livro, quando a minha mãe faleceu, meu filho tinha 10 anos. 10 anos, né? E aí ele piorou muito. Ele regrediu, ele era bem apegado a ela e ele regrediu. Tá. E foi uma época até que ele saiu da escola, porque ele começou a ficar até mais agressivo mesmo, que era uma forma dele reagir, né? Aquela situação toda. Hoje, pensando assim, eu não sei se ele ficava com medo de perder a gente também, né? Tipo, deixou na escola, não sabe se vai voltar, né? E aí eu lembro que a gente levou ele, a gente teve que levar ele num médico, né? Um outro profissional. E quando a gente sentou assim no consultório dele, ele falou assim pra mim: o que o filho de vocês, o que vocês acham que o filho de vocês tem? Tava eu, meu marido e o Felipe. E
E aí, na mesma hora, eu olhei assim pra ele e falei, não sei. Aí meu marido olhou assim pra mim, como assim você não sabe? Né? Ajudei, eu te dei um dom doce. Como você não sabe, né? E aí, naquele momento, eu fiquei assim, tipo, não sei, né? Eu tinha 10 anos, né? Como assim, né? Tipo, no livro eu fiquei refletindo sobre isso. Eu falei, nossa, mas será que com 10 anos eu ainda tinha uma dificuldade de entender, né? Não sei se eu estava tão assim, meio passada. Minha mãe infartou, então foi uma morte muito do dia para a noite, né? Repentina, não avisou nem nada. Então assim, a gente ficou muito assim em choque. E eu lembro disso, dele me perguntar e eu falar, não sei, né? E não saiu o autismo, né? Não, ele tem autismo, né? Com certeza seria o que o Everson falaria, né? Então eu falo isso, que eu acredito que ele assim, foi essencial para falar, não, ó, tá acontecendo isso, nós vamos te organizar, né? Até para ter outros filhos, ele fala, não, Ana, vamos ter mais filhos. E aí eu já falo para ele, não, é um processo, né? Sim. A gente tem que se organizar. E outra então, coisa, né, assim, tipo, não que você precisa entender o que está acontecendo, né? Quando você vai assumir uma outra responsa, né? Então eu sinto que ele aceitou mais rápido e eu sou mais cautelosa, assim, né? E não que ele não seja, mas eu acho que ele é bem tranquilo, assim, sabe? Agora, olha que coisa doida, né, cara? E aí, você estava fazendo psicologia já? Não. Eu era enfermeira, eu fui para psicologia por causa disso. Ah, foi o que te motivou. Foi o que motivou. Então o Felipe te levou à psicologia. O Felipe levou à psicologia. Primeira região. Nossa, cara, tem que agradecer muito o Felipe, cara. Muito! Porque, cara, você se tornou uma psicóloga fantástica. Obrigada. Você sabia que teve uma vez que eu postei um cortezinho nosso? E eu não lembro quem, uma menina falou assim, neném, eu vou na Mara, se não fosse essa mulher, eu tava ferrado, minha vida, ela me ajudou e papá. Eu acho que foi a Isa, eu não lembro quem que... Foi a Bela Barcelos, não foi? Eu lembro que teve um podcast que a gente estava trocando alguém ideia. declarou. Foi a Milena. Milena, cara. Foi. E ela fala no podcast. Ela fala de você no podcast, mas assim, tipo, eu não sabia, tipo, entendeu? Ela falou de você tudo e tal, mas eu falei, tá ok. Na hora ali não era o assunto, entendeu? E tal, e ela fala, foi isso mesmo. Sim. Que doido, cara. Porque aí eu ia te perguntar, por exemplo, você foi para a psicologia e já foi para investigar sobre isso? Então, na verdade eu já era enfermeira, né? Eu trabalhava na enfermagem. E aí eu tive uma profissional que me ajudou muito com o Felipe. Muito, assim, de me falar coisas assim incríveis e de me ensinar coisas que às vezes estavam ali na minha cara, eu não conseguia enxergar. Falei, Mara, nós vamos fazer assim, assim e assim. Era coisa muito simples, mas que eu não enxergava, né? Pela ansiedade, né? De querer fazer tudo para poder melhorar. E ela me ensinou muitas coisas, assim, ela me escutava, ela me ouvia, eu falava para ela das minhas angústias. E aí eu falei, eu quero ser que nem essa mulher, né? Eu quero ajudar as pessoas desse jeito, porque ela mudou a nossa vida, assim, né? Tipo, ela transformou, tipo, o meu olhar em relação ao autismo, de aceitar a situação, né? De fazer com que as coisas fossem diferentes, de sair daquele vitimismo, né? De, nossa, agora eu tenho um filho com deficiência, né? Então eu mostro muito isso no livro. E falo disso também, do quanto é importante a gente virar um modelo, né? E não ficar pegando como se fosse algo determinante para a nossa vida. Uma outra coisa que eu ia te perguntar também porque, por exemplo, né, o Felipe está com 18. Eu estou pensando aqui assim, nas escolas por onde ele passou, ou a escola que ele passou, a escola também com certeza deveria ter tido dificuldades para conseguir entender, se organizar, e esse diálogo com a família, com vocês, né? E tudo. Tanto que a gente mudou uma época Sim. de Pouso Alegre por conta disso mesmo. Eu não sei se você recorda, mas tinha uma escola em Pouso Alegre que chamava Cinco Escola. Lembro. E foi uma escola que ajudou muito. Tipo, nos acolheu. Contato da natureza ajudava muito. Muito. Tanto que Felipe, eu acredito que muito do que ele construiu desse gostar da natureza, dos animais, assim, acho que vem muito também do que eles trabalharam lá. Então era uma escola que ajudou muito. Só que aí depois, aquela escola ia até 5, 6 anos ali, e depois teria que mudar, e aí a gente encontrou dificuldades. Por
porque não tinha preparo, né? Não tinha... Era aquela escola tradicional. Era tradicional, né? A gente não tinha inclusão como é hoje, né? Os profissionais não eram capacitados, não tinha acompanhante terapêutico, monitor, não tinha nada disso, né? As leis, hoje a gente tem leis que amparam, né? Tudo isso, e na época não tinha. Então, meu marido teve uma oportunidade de trabalho fora, e foi quando a gente mudou daqui. E aí, lá nessa escola foi muito bom, porque aí foi onde eu conheci isso, já tinha a logo da escola, o neném era um cadeirante, um deficiente visual, né? Nossa. Era muito legal. Chama Criativa essa escola, tem até hoje. É onde? É em Caruaru. Ah, em Caruaru? Caruaru. Ô, você tá longe, não, cara. Tá ligado? Você tinha ido aqui, em Campinas, aqui, tá ligado? Não, foi em Caruaru que ele tinha uma oportunidade de trabalhar. Dizem que lá é muito bonito, né? Aquela região. Muito. As pessoas são acolhedoras. Lá que eu conheci essa psicóloga que me ajudou muito. Então lá eu conheci sobre inclusão, eu conheci sobre o autismo de fato, assim, os profissionais me ajudaram muito. Tinha uma escola que era inclusiva. Aí a gente ficou um período lá e depois a gente teve que voltar. Meu marido tem uma empresa aqui. Então ele foi pra lá, mas acabou que ele teve que retornar até por conta da empresa que começou a dar uma desorganizada. E aí a gente teve que retomar. E aí quando retomou, eu já retomei mais forte, vamos dizer assim, né? Porque eu já tinha conhecimento para poder falar. Já estava segura, né? Já estava segura. Aí eu já estava mais segura. Dá para dormir em paz, você sabia já que dava para dormir em paz. E aí, quando a minha mãe faleceu, ele piorou bastante. E a escola teve uma dificuldade para lidar com essa situação. E aí ele foi para PAI. Aí, como ele não tinha sido alfabetizado ainda na época, ele estava com 10 anos, aí até o próprio médico falou, o que você acha da PAI? Aí eu falei, se você achar que é interessante, vamos, né, a gente vai. E aí ele ficou na PAI até os 17 anos. E aí ele conseguiu desenvolver. E aí ele foi desenvolvendo. Ele está ainda no processo de, né, hoje ele não tem mais a escola, mas aí eu tenho uma acompanhante terapêutico que me ajuda demais. O Breno é uma pessoa assim, incrível, e que me ajuda muito. Aí tem psicopedagoga, tem fonoaudióloga, né, tem terapeuta ocupacional, tem todo um... digamos assim, né, cara, o seu livro ele é quase o caminho das pedras. É o caminho das pedras. Eu falo que tudo que eu escrevi era o que eu queria ouvir. E facilitaria muito, né? Muito. Tudo que eu escrevi era o que eu queria ouvir lá quando eu precisei. E a outra coisa que eu ia te perguntar também porque assim, né, dentro dessa... você me desculpa se eu estou tentando, porque assim, eu estou sendo intimista demais, não. Coisas tal, assim, que são, porque assim, querendo ou não, é uma pergunta que envolve a tua exposição pessoal, né? E tudo mais. Pode ir tranquilo, então. Porque assim, uma outra coisa que eu ia perguntar para ti, por exemplo, como que foi para você, né, lidar com o seu filho, com o Felipe, no crescimento? Porque eu penso assim, enquanto criança, né, você está ali com uma mãe protetora e tudo mais, mas esse menino agora está com 18 anos, né? Então, quer dizer, para você, o envelhecer do Felipe é positivo? É positivo. Ah, sim, isso que eu ia te perguntar. É muito bacana, porque assim, a gente foi onde é que foi? A gente estava... esqueci agora. E tinha umas meninas. Foi aniversário. A gente teve um aniversário e tinha umas meninas. E assim, o Felipe, ele é danado, sabe? Porque ele tá com 18 anos, os hormônios lá na flor da pele, né? E aí a gente orienta ele, né? Que aí ele olha para as meninas, né? E aí a gente fala, olha, você pode olhar, mas você não pode colocar a mão, né? Então, tipo, ele tem alguns comportamentos às vezes mais impulsivos que isso a gente vem trabalhando para ele conseguir. Mas eu acho que ele melhorou muito mesmo. Por exemplo, aquela agitação que ele tinha de não parar, de não ficar mais quieto, de não conseguir se alimentar bem, né? De ficar naquele desespero todo. Acabou, né? Ele foi crescendo, ele foi amadurecendo e hoje a gente consegue ir para todos. Se eu for num restaurante com ele e quiser ficar 3 horas, ele fica sentado numa boa, observando o ambiente. E ele está adolescente, então ele olha para as meninas, né? Está nessa fase. Ele está nessa fase. A outra coisa que eu ia te perguntar também é o seguinte,
e são dúvidas mesmo minhas, assim, sabe? Tipo, te perguntando assim, porque realmente eu assim, não sou pai, então, além disso, eu desconheço muito esse seu universo que você passou, apesar de assim, de falar, cara, você passou uma barra, entende? Você passou um período que eu imagino assim, eu acho que eu choraria. Não, porque... hoje nós estamos no céu, eu falo, porque olha. Passou já uns perrengues. Os perrengues foram todos. Essa coisa, por exemplo, dele estar nessa fase da adolescência, essa fase toda, uma outra coisa que eu ia perguntar para ti em relação a ele, por exemplo, como se preocupar hoje, né? Assim, porque agora ele não está na PAI mais, ele vai estar com você. Sim. Né, tal, assim, tipo, qual é o próximo passo? Sim. Vocês têm metas, assim, tipo, então, cara, o que nós vamos fazer? Existe. Porque, querendo ou não, você continua o caminho das pedras, não no sentido, são outras dificuldades que vocês vão ter que enfrentar. Sim. E aí, qual que vai ser o nosso filho vai para onde agora? Ele vai fazer algum curso? Ele vai fazer tal coisa? Tipo, porque... Isso era um objetivo que a gente tinha, inclusive, esse ano. Só que a gente passou por uma situação bem difícil no começo do ano. Meu marido, ele... Só um minuto, tipo, o Glauco tá ligando, assim, desesperadamente. Manda uma mensagem pra ele, que deve estar acontecendo alguma coisa lá, tá? A gente passou por uma situação bem difícil, Neném, porque a gente já tinha esse pensamento. Vai acabar a escola, e aí? O que nós vamos fazer, né? Então, há 2 anos atrás, o meu marido iniciou um comércio na cidade. E aí acabou que ele foi organizando esse comércio, que a gente tinha o objetivo de, quando o Felipe terminasse os estudos, ir no comércio. Pudesse estar ali junto no comércio. Meu marido tem uma empresa, e aí ele abriu esse comércio paralelo para a gente trabalhar com o Felipe nesse espaço. Só que aí aconteceram muitas coisas nesse local, e que aí a gente teve que vender esse espaço, sabe? Esse comércio. E isso aconteceu agora, recentemente, em abril. Então esse era um objetivo que a gente tinha, que a gente não conseguiu levar adiante. Né? Então o que a gente optou? Mudou a rota. Mudou a rota, né? Mudou totalmente a rota. Então assim, a gente está com o acompanhamento terapêutico em casa, que nos ajuda bastante, e a gente está estudando, né, o que fazer. O meu marido tem uma empresa onde ele faz peças para máquinas de indústrias, torno, fresa, né? Então, assim, lá é um ambiente que é um pouco mais aversivo por conta do som, do barulho. Para ele incomoda. Para ele, em alguns momentos, não é todos os dias, mas tem dia que às vezes ele está mais fragilizado, assim, dessa questão mais sensorial. Então, por isso que a gente nem pensou na indústria, a gente já pensou nesse comércio. Só que foi um sonho que a gente teve que, infelizmente, acabou não dando certo. E aí a gente está se reorganizando, mas a gente pensa, sabe? Pensa. É porque assim, sabe, agora me veio muito na cabeça, assim, o meu pai, ele teve uma formação não muito amorosa no sentido afetivo, assim. A minha avó, por parte do meu pai, nunca deu um abraço no meu pai. É aquela relação mais distante, aquela coisa mais bruta, eu acho, sabe? Porque talvez o jeito de demonstrar um carinho, talvez... Eu me lembro que a minha avó, por exemplo, assim, o jeito dela de demonstrar carinho pra mim, né, não a minha avó por parte da minha mãe, que ela já era amorosa, mas por parte do meu pai, era falar assim, filho, dava um dinheirinho, vai lá comprar um sorvete. Então, assim, ali ela estava fazendo, porque não era um dinheiro, era assim, vai lá comprar um sorvete. Entende? Assim, ou ela comprava um sorvete e me dava. Então, assim, para ela aquilo ali era um agrado, era um gesto de carinho. E eu vejo que o meu pai também aprendeu isso. Para o meu pai, o que é ser um bom pai, na opinião dele, assim? Eu fazer com que meu filho tenha uma formação, um estudo, para que ele se sustente. Sim. Né? Então, eu acho que bate isso, principalmente do pai, né? De falar assim, nossa, porque nós perecemos, a gente uma hora vai, né? Exato. E assim, como eu vou fazer com o Felipe? Sim. Entendeu? Assim, eu acho que isso deve bater na porta de vocês, o pensamento. Vocês são jovens ainda, vocês estão com nem 40 anos. Mas isso bate na porta da gente, né? Eu acho que quando a gente atinge ali os 40 anos, no meu caso foi o ano passado, eu começo a sentir
que a morte vai chegar, ela, pô, tô na metade da vida, vamos lá. Sim. Então se eu tô na metade da vida, pô, e agora, velho? O que eu vou fazer? A gente começa a pensar na morte, né? Não no sentido negativo, eu tenho medo, não é isso. Sim. É que a gente começa a pensar, pô, se a morte tá chegando, o que eu vou fazer da minha vida? Preciso aproveitar o que me resta. Sim. Né? Tudo bem que pode ser que aconteça também uma eventualidade, né? E tá tudo bem, cara. Mas assim, o que eu quero dizer é que isso pra vocês, tipo, já teve esse diálogo entre você? A gente conversa muito. Tanto que a questão da loja era uma ideia em relação a isso. Nós pensamos em ter mais filhos, né? A gente já chegou a fazer passamos com alguns médicos por conta de mapeamento genético, né? Nós pensamos sim na questão da adoção, sabe? Mas tudo isso pensando sim na questão do futuro assim do Felipe. A gente conversa muito, a gente conversa muito sobre isso, porque e assim, conversando com as mães e conhecendo mais atípicas, esse é o maior receio que a gente tem. Eu até relato no livro, uma pessoa muito querida que a gente perdeu, eu não sei se você lembra dessa situação, que foi a Alessandra Salomé, que ela sofreu um acidente. Poxa, trabalhou aqui no ano, cara. Aqui. O filho dela terminou direito agora da vizinha. Da visão, né? Tá gigante, moleque. Eu digo, caralho, a visão é gigante, mano. Eu não cito o nome dela no livro, mas eu cito sobre a história, né, dela, porque ela era muito próxima, né? Ela estava na minha casa uns dias antes do acidente, e ela tinha o Breno, né? Que o Breno tinha o transtorno do espectro autista, e ele era alguns anos um pouco mais velho que o Felipe. Então eu me inspirava muito na Alessandra, né? Na força da Alessandra, no que ela fazia pro Breno, né? E aí eu até coloquei no livro, eu falei, por muitos anos eu tive um pensamento muito egoísta, né? De pedir para Deus, na hora que ele resolvesse me levar, para levar o Felipe junto, como foi a história da Alessandra com o Breno, né? E a gente sabe que não é assim, né? Então a gente prepara o Felipe para que, se a gente partir antes, que ele tenha ali todo um suporte, um amparo. Então a gente se organiza assim, a gente sabe que os tratamentos é para sempre, então a gente tenta sempre trabalhar, e a gente trabalha muito pensando no que a gente precisa deixar para ele, assim, de aprendizado e de suporte, né? Atividade de vida diária, ele se vira sozinho em casa, ele faz as coisas que ele precisa fazer, então assim, ficar ali, ele se organiza, já te dá um sossego. Já me dá um sossego. Eu sempre trabalhei muito dele, sempre fazer tudo em casa, para ele, justamente pensando nisso, desde a perda da Alessandra. Eu falava, nossa, né, se acontecer alguma coisa, eu quero que o Felipe saiba esquentar um leite no micro-ondas, que ele faça um alimento para ele, que ele tome um banho sozinho, que ele aprenda a secar o corpo, que ele escolha a roupa dele. São coisas muito simples, mas que a gente foi sempre buscando, desde a perda da Alessandra, esses estímulos, né, pra gente pensar que vai acontecer, né? E aí, financeiramente também a gente tem que se organizar por conta dos tratamentos dele, né? Ele precisa do tratamento. Mas isso é um assunto que eu e meu marido a gente sempre conversa, sempre. Né? Eu tenho uma sobrinha que na verdade não tem uma resposta, né, certa para isso, mas é que eu fico imaginando, tem que se organizar para isso, né, tal. Posso fazer a última pergunta mais intimista? Prometo que é a última, depois eu faço as brincadeiras, tá? Assim, tipo, mas é uma pergunta que talvez eu já tenha visto algumas mães, e não sei se você passou por isso ou se você sentiu isso, que quando você descobriu, né, o TEA, que você foi estudando e aí foi, vamos dizer assim, foi se revelando o que é a situação do Felipe e tudo mais, bateu em você e no Everton, assim, a situação do Everson, né, de falar assim, nossa, foi uma falha minha? Sim. Sabe esse sentimento de, nossa, onde nós erramos? Será que tem alguma coisa errada comigo? Sim. Porque você, como você citou o mapa genético... Muito. Porque isso também é uma neurose, né? Nossa, cara, e aí... Sim, e eu lembro que o Edson já queria ter, mas eles falaram, não, vamos fazer um mapeamento genético para a gente ver, né? E aí quando eu conversei com a endocrinologista do Felipe, ela falou, não, Ana, acho que vale a pena a gente fazer assim, pra gente identificar e ver, né? Mas quando a gente esteve com os médicos, né, e eles falaram assim, Namara, a probabilidade sua é
a gente tira de letra. Meu marido fala assim, a gente tira de letra, não, a gente tira de letra, mas assim, o investimento ele é muito alto, a gente quer dar do bom e do melhor para o Felipe, né? Ele sofre com algumas questões que né, ele precisa passar por aquilo, alguma desregulação às vezes que ele tem uma alteração sensorial, então assim, ele teve até as crises compulsivas possivelmente por alteração sensorial, então assim, não é fácil, né? Eu falo que quando a gente acorda, a gente não sabe como que vai ser aquele dia, né? A mãe atípica, ela é muito assim. Só que a gente está numa fase muito boa porque a gente tem todo esse suporte, a gente tem o conhecimento, a gente trabalha muito para a gente conseguir fazer com que os tratamentos eles aconteçam, tem as leis também que hoje amparam, né? Que nos ajudam bastante, mas a gente acaba, assim, se preocupando, a gente já se preocupou muito justamente por a gente, né, entender que existe, né, um risco. Sim. Ana, e a outra coisa que eu ia perguntar para ti é que em meio a tudo isso que já passou no caminho das pedras aí, né, essa coisa que você passou tudo, por exemplo, hoje, né, pensando hoje assim e tal, é um caminho de felicidade para você também, né, cara? Porque assim, poxa, olha o que eu passei, eu tô aqui, tá superado, a gente, né? Então assim, o livro eu acho que celebra um pouco isso, né? Essa vitória de... Exato. O livro é um livro que mostra muito uma realidade, né? Mas ele finaliza muito bom, né? Não é um livro que desmotiva, é um livro que, pelo contrário, ele incentiva muito. Porque eu falo que quando a gente tem um filho com algum tipo de deficiência, acaba que... Tudo bem. Quando a gente tem um filho com deficiência, eu falo que a gente aprende a dar valor em muitas pequenas coisas. Então, assim, se o Felipe faz uma coisa mínima, assim, tipo, ele fala uma coisa diferente, já me dá uma sensação, assim, de alegria tão grande, né? Se ele percebe alguma coisa, né? Outro dia a gente estava na estrada e ele falou assim, lá a vaca. Porque ele, assim, às vezes é um negócio tão simples que a gente não imaginava que ele estivesse prestando atenção que ele ia falar espontaneamente, né? E assim, eu falo, hoje em dia, eu até brinco, eu falo pra ele, Fê, vamos ficar quietinho. E eu rezei tanto esse menino falar, né? E hoje ele fala que ele não para de falar, eu tenho que falar pra ele, como também você rezou, ficou pedindo. A sua rezou agora, você vai desrezar. Desrezar não tem como, né? Não tem jeito, né? Não tem como. Então, assim, a gente aprende, e eu falo muito isso no livro, eu falo que a maternidade e a paternidade atípica, ela faz a gente conhecer coisas extremamente valiosas, né? Tipo, do Felipe conseguir fazer uma coisa que talvez seja algo muito simples e que pra mim, né, enquanto assim, às vezes as mães estão preocupadas com que os filhos passem, agora o Felipe está com 18 anos, né? Então, muitas crianças que ele estudou lá no Cid Escola estão passando em medicina, estão fazendo veterinário, estão saindo de casa, né? Então, assim, a gente pega nessa situação de pensar o que poderia ser, né? Mas o que ele representa para mim hoje. E é muito bacana, porque eu não tenho essa preocupação, né, do que esses outros pais têm hoje em dia, mas eu tenho também conquistas que são muito pequenas e que são muito grandiosas para mim, pro Emerson, né? Então eu acho que é muito bacana quando você pega esse olhar, porque aí você sai daquela situação de vitimismo, né? A gente fala, nossa, ele poderia estar fazendo isso também, né? Ele poderia estar de outra forma. Não, tipo, a gente fica super feliz quando o Felipe, tipo, pergunta alguma coisa pra gente espontaneamente que a gente não esperava que ele fosse perguntar, né? Na hora que ele dá uma resposta engraçada, que ele é engraçado, né? Ele fala umas coisas engraçadas, assim, que ele pega a gente de surpresa. Então isso é muito bom, né? E é um companheiro, né? Um parça. Um parça, pra todo lado. E assim, aparelhos eletrônicos ele gosta? Ama. Joguinho? Ama. E aí a gente tem que dar uma regrada, sabe? E aí a gente conseguiu diminuir bastante. Pandemia ele ficou bem, né? E aí hoje a gente já consegue... Na tela, né, que a gente fala. E aí a gente consegue hoje falar, ó, Fê, vamos equilibrar essa agora nossa vamos aí. guardar aí. E ele guarda, e ele é muito engraçado, porque você passa, você fala pra ele, Felipe não mexe. O celular ele coloca, ele não mexe. Ele fica.
Eu saí lá de casa agora, ele tava assistindo noveleiro. Então, assim, ele ama eletrônico, ele gosta. Tablet, celular, computador. Curte o negócio. Curte o negócio. Ô, Ana, que conversa gostosa, cara. Muito Muito bom, cara. Muito legal. Seu livro deve ser maravilhoso, então, cara. Já vou te entregar. Aí, vamos ganhar de presente um monte pro lagarto. Aê! Ai, que maravilha. Pensei que ela não ia falar do presente e tal. Assim, Se quiser apontar nessa daqui, né, Nenê? Aponto. Aí, ó, lagartão, coloca ela aí, ó. Depois que você lê, você me São conta. 180 dias que mudou totalmente do livro. Diário de uma mãe atípica aqui, lições. Aí tem aqui bonitinho, Ana Mara Martins de Menezes aqui em cima, beleza, né? Olha aí. Tem uma dedicatória aqui ainda, ó. Leném, obrigado por sempre me acolher e dar a voz. Que bacana, poxa, cara. Não, na verdade você pode vir todas as vezes que quiser aqui, cara. Então, se quiser até ficar aí de boa aí, você pode entrevistar a galera. Já fico por aqui. Não, não é se entrevistar no consultório. No consultório, né? Não é bem uma entrevista, mas é um caminho, né? Então, muito legal. Obrigado, viu? Imagina. Vai ter um pro Lagarta também. E a gente vai deixar um para a biblioteca da Univas. Então, todo mundo que quiser aqui, a gente vai fazer uma divulgaçãozinha depois. Diário de uma mãe atípica, que vai ser bem bacana aqui. Ana, deixa eu te falar, assim, mães que querem entrar em contato contigo, para trocar uma ideia, para você poder auxiliar, alguma coisa assim, né? Ou até marcar para você ir fazer alguma palestra, um curso, seminário, não sei, um workshop, não sei qual é o nome mais adequado, né, e tudo mais, mas assim, você conseguiu ver aquilo que é anormal e normalizou, cara. Isso é uma vitória muito grande. Sim, exato. Exato. E é muito bom, é muito bom. A gente consegue ir para todos os lugares. Eu já admirava assim, a sua pessoa, a tua capacidade, já desde a primeira conversa. Eu fiquei assustado. Foi. Tá ligado? Assim, tipo, a Ana Mara é muito foda. A Ana Mara foi direta, assim, eu assim, tá ligado? Assim, você lembra, cara? E tal, e o assunto era suicídio e o negócio assim e tal. Eu falei, pô, vamos de leve, né? Tal, leve o cacete, cara. Tal, assim, eu falei, pô, é isso aí, vamos lá então, né? E agora uma coisa bem, assim, aí você vê esse papo de mãe, cara. Tá muito legal. Eu acho que foi bem legal por isso. Eu saí do profissional e fui pra mãe, né? Isso, exatamente. Ana, o Ana Mara? Ana Mara Menezes. Ana Mara Menezes, pode entrar em contato. Beleza? Vou colocar na descrição. Você coloca mesmo, galera? Porque você é meio amador, velho. Você tá ligado. Mano, obrigado. Obrigado a vocês. Agora, a última pergunta da enquete. Aqui tem um telefone e esse telefone pode fazer uma ligação para quem você quiser em qualquer tempo e espaço do passado ou do futuro. Para quem que você ligaria? Nossa, que pergunta fantástica. Não precisa responder neste Nenecast. O próximo que você vier, você responde para ele. Amei! Vou pensar, porque eu quero ligar. Galera que acompanhou esse Nenecast, cara, vida longa e próspera, muito obrigado aí pela participação de todo mundo que compartilha, segue, fala com a gente, sugere entrevistados, sugere entrevistas, né, Lagarto? Isso mesmo. Menos profissional, cada vez mais amador, Nenecast, e é isso aí. Valeu!